Santidade é você vender queijo e o queijo de 1 quilo ter 1 quilo de verdade. Não é falar bonito na igreja, mas é na prática viver uma vida íntegra na presença de Deus e das pessoas. Então, primeira característica do povo remanescente, o Elias de Deus, santidade. Segunda característica, combater os poderes do mal, a começar em mim. Às vezes nós queremos combater o poder do mal fora. Às vezes nós queremos combater o poder do mal nas pessoas. Eu deveria começar a combater o poder do mal que ainda tem no meu coração. Há um autor chamado Leonardo Ravenhill, que ele diz: como você quer derrubar as fortalezas de Satanás, se você não tem força nem para desligar a TV e escolher melhor o que você vai assistir? Como é que você quer derrubar as fortalezas de Satanás, enfrentar o poder do mal, se você não pede a Deus força nem para desligar a TV e passar mais tempo na presença de Deus? E ele dizia: ou você está morto para o pecado, ou você está morto em pecado. Quando alguém dizia assim: eu fui salvo, ele dizia assim: você foi salvo de quê? Você foi salvo da amargura, da ira, da inveja? Quando você diz eu fui salvo, do que você está falando? Você foi salvo da maldade, da impiedade? O povo de Deus no tempo do fim vai ter que se levantar e vai ter que enfrentar a união dos poderes do mal, como apresentado no capítulo 13 de Apocalipse: o dragão, a besta e o falso profeta. Mas antes de podermos enfrentar o poder do mal fora, precisamos pedir a Deus para enfrentar o poder do mal dentro. Eu sempre costumo dizer que há muitos adventistas que se preparam para a perseguição do tempo do fim. Você não precisa temer a perseguição do tempo do fim, você precisa temer a perseguição de cada dia. E a perseguição de cada dia é: vá para o trabalho sem buscar a Deus, vá para o trabalho e para a escola sem fazer o culto familiar. Essa é a primeira perseguição do dia. E se você está tropeçando nessa perseguição, Satanás não vai precisar perseguir você lá na frente, porque ele já está derrubando você agora. Então eu preciso combater os poderes do mal, não é um dia na perseguição, quando o dragão, a besta e o falso profeta se unirem. Eu preciso enfrentar o poder do mal hoje, quando o inimigo diz: saia de casa sem orar, saia de casa sem ler a Bíblia. Terceira característica do povo remanescente, nós temos que pregar verdades distintivas. E aqui está uma coisa importante para você entender. O chamado da igreja adventista do sétimo dia não é simplesmente para converter pessoas. Eu dou estudo bíblico para algumas pessoas de outras denominações que são cristãos incríveis. E eu digo para eles: eu não quero converter você, porque eu creio que você já está convertido, você aceitou Jesus Cristo. A igreja adventista não se acha dona da conversão. Por exemplo, nós não temos uma doutrina na igreja adventista que diz só há conversão de verdade se você estiver na igreja adventista. Pelo contrário, se uma pessoa é batizada na igreja batista, por exemplo, por imersão, e ela decide ser adventista, e ela teve um encontro com Cristo na igreja batista e foi batizada nas águas lá, se ela quiser se tornar adventista e ela desejar não ser batizada porque já foi batizada lá, a igreja aceita. Ela faz apenas uma profissão de fé. Por que nós recebemos um batista que foi batizado lá, na igreja batista, nas águas, o recebemos por profissão de fé? Porque nós acreditamos que ela realmente teve um encontro com Jesus lá, que o Jesus que ela se encontrou lá é o Jesus bíblico e real. Então, nosso papel como igreja não é simplesmente dizer assim: você agora vai ser convertido. Não, você já teve um encontro com Cristo lá, você se converteu lá e nós aceitamos isso. O que nós queremos agora é que você conheça verdades que você não conhecia. Há verdades bíblicas que nós somos chamados para pregar sobre ela, e nós temos que conhecer essas verdades. A verdade de que há um dia nos mandamentos que não passou. O sábado é bíblico. E não há ninguém que tenha autoridade bíblica para dizer assim: não, deixa o sábado para lá. É um mandamento, o maior dos mandamentos em quantidade de palavras, mas não tem significado mais, passou. Nós somos chamados para dizer: não passou. O sábado é bíblico, ele foi guardado no Éden, e Isaías diz que vai ser guardado na nova terra. Nós somos chamados por Deus para dizer: os mortos não estão na glória, no purgatório ou no inferno. Eles estão dormindo, esperando a ressurreição.
Nós somos chamados para Deus para dizer: há um santuário no céu, e Jesus Cristo está ministrando no santuário celestial. Nós somos chamados por Deus para dizer: o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e você deve cuidar do seu corpo para que o Espírito Santo habite em você. Oh, meus irmãos, me perdoem a sinceridade, mas eu não posso pregar verdades que eu não conheço. O povo de Deus remanescente precisa estudar as verdades, as doutrinas distintivas. Você não pode dizer assim: eu guardo o sábado porque a igreja diz. Eu guardo o sábado porque eu conheço na Bíblia a doutrina do sábado. Eu creio que os mortos estão dormindo porque a Novo Tempo ensina sobre isso. Não, eu creio que os mortos estão dormindo porque eu conheço na Bíblia essa verdade. O nosso chamado para sermos os Elias de Deus é conhecer verdades e ser capaz de dizer diante do povo: escolham quem você vai adorar, mas eu decidi adorar a Deus com as doutrinas verdadeiras e bíblicas. Esse é o nosso chamado. E por fim, e o mais glorioso, a quarta característica que vamos ter é que aqueles que estiverem vivos até a volta de Cristo irão olhar para o céu, irão dizer: esse é o Deus que eu aguardava. Os anjos irão descer, irão nos abraçar, irão nos levar até as nuvens. Mais ou menos pelo ano 100, depois de Cristo, um homem chamado Inácio de Antioquia, que era pastor da cidade de Antioquia, uma das maiores cidades de Roma. A tradição chega a dizer que esse Inácio foi aquela criança que Jesus chamou quando disse assim: olha, vocês têm que ser como uma criança se quiserem entrar no reino dos céus. Não sabemos se isso é verdade, mas ele era muito querido pela igreja cristã inicial, porque ele havia sido discípulo de João, que escreveu o Apocalipse. Ele havia conhecido Cristo através de João e se tornou um líder muito querido, porque ele era a última ligação entre a igreja e João. E quando a perseguição começou, um imperador chamado Trajano prendeu Inácio de Antioquia porque ele queria, diante das pessoas, dizer: eu sou poderoso. E ele desafiou Trajano, desafiou Inácio a abandonar a fé. Inácio disse: eu sou de Jesus Cristo e ele habita em mim. E o imperador perguntou: como é possível um Deus habitar numa pessoa? Ele disse: todo aquele que crê em Jesus Cristo pela fé tem Jesus Cristo em sua vida e em seu coração. E a sentença de morte para Inácio foi, a sentença dele foi: ele vai morrer porque diz que Jesus Cristo mora nele. E ele foi levado para Roma para ser morto no Coliseu, mas já estava muito idoso, muito cansado, e o prefeito que iria dirigir a morte dele disse assim: olha, você não precisa morrer. Se você acender incenso para o imperador, você não vai morrer. E ele disse: eu tenho servido a Jesus Cristo durante toda a minha vida, não vou abandoná-lo agora. Eu sou o trigo de Deus, e se as feras quiserem me moer, para que eu me torne o pão de Deus, eu estou pronto. E ele morreu no Coliseu, sobre a sentença de que Jesus Cristo vive em mim. O chamado de Deus para o povo dos últimos dias não é simplesmente, como eu falei ontem, que você seja conhecido como o guardador do sábado. O chamado de Deus para o povo do tempo do fim é que você seja conhecido como aquele que está andando em santidade, que está pronto para combater os poderes do mal a partir de você, que conhece verdades distintivas, que está se preparando para ver Jesus Cristo nas nuvens e que pode dizer assim: Jesus Cristo vive em mim, porque eu estou andando com Ele. E que qualquer acusação que seja feita contra você esse é um cristão. Se quisermos pegar ele, temos que pegar do jeito que tentamos pegar Daniel, tentando colocar ele contra o Deus dele, e ele nunca vai se colocar contra o Deus dele. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero ser, não simplesmente da igreja remanescente, eu quero ser um remanescente.